Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Peço a todos também que ainda não são inscritos lá no canal alternativo para se inscrever. O link deixarei na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, vamos lá para as notícias do Vasco, sem demora, que é de suma importância passar aqui com as nossas opiniões. A gente vai falar sobre a reapresentação do Vasco da Gama hoje, a apresentação aí do Vanderlei, chegada aí de reforços, inclusive o Cabo ontem confirmou aí mais 3 reforços. Pela manhã tomamos conhecimento aí de uma penhora, vamos falar sobre isso, vamos falar aí sobre a situação política do Vasco da Gama e sobre a situação do empréstimo milionário que o Vasco da Gama pegou com o Carlos Leite. Bom, meus amigos, com relação ao futebol profissional, após a folga de ontem, o Vasco da Gama se reapresenta visando o jogo contra o Flamengo, que acontece no dia 14, na próxima quarta-feira, no Maracanã. O técnico Marcelo Cabo terá a semana aí livre, né, para tentar solucionar os problemas aí da defesa vascaína. Essa partida aí, creio eu que será o primeiro teste de fogo aí do Vasco da Gama para a gente saber de forma efetiva se houve evolução ou não. Até agora o Vasco da Gama jogou com equipes aí de nível de Série C, Série D e agora de uma vez por todas a gente vai ter aí um choque de realidade para poder saber se houve uma evolução ou não. Estamos confiantes, o Vasco tem a obrigação de vencer o Flamengo. Esse jejum incomoda todos os vascaínos e vamos para cima. Bom, meus amigos, a tendência é que o Marcelo Cabo repita os jogadores que atuaram contra Tombense. Esta é a tendência. Ele falou que era a equipe ideal, então a gente acha que ele vai repetir a equipe. Bom, com relação à apresentação do Vanderlei, o Vanderlei chegou ontem aqui no Rio de Janeiro. O Vanderlei fez exames, passou pelos exames tranquilamente e o goleiro será apresentado hoje à torcida do Vasco. Perfeito? Tudo indica. Acho muito difícil que o Vanderlei tenha condições aí para o jogo contra o Flamengo, né? Até porque o nome dele tem que ser aí constatado no BIRA e no BID, né? Então acho muito difícil, até pela longa inatividade aí do Vanderlei. Bom, com relação a reforços, né? A gente tomou conhecimento, né, através de uma entrevista que o Marcelo Cabo concedeu ao GE ontem, que o Vasco da Gama vai atrás aí de reforços. E ele citou as posições carentes do Vasco da Gama. Ele falou que a prioridade é contratar um volante, porque o Vasco tem poucos jogadores neste ofício. O Vasco precisaria de um cão de guarda. Bom, ele falou também sobre mais um lateral e para um substituto à altura de Germancano. Então o Vasco está
aí no mercado aí. Bom, espero que o Vasco contrate o mais rápido possível. Por essa manhã, agora, a gente tomou conhecimento que houve, né, um pedido de penhora do Paulo Autuori em face do Vasco da Gama, 1.700.000. O Vasco acabou de ganhar 1.700.000 e agora já tem essa penhora aí, que coincidentemente é o valor aí que o Vasco tem a receber aí da Copa do Brasil. Bom, com relação às eleições do Vasco da Gama, foi o que eu falei ontem. Estamos aí em compasso de espera, não há outro jeito. Aquele processo onde teve o julgamento essa semana dos recursos do Levenciano e do Monteiro sobem agora para o STJ, perfeito, e a ação dos Templários está aí nas mãos do Camilo Ruliegg para que tenha julgamento a qualquer momento, certo? A gente aguarda aí o pronunciamento do desembargador para que a gente tenha de uma vez por todas uma sentença do Dr. Paulo Roberto Corrêa, certo? Bom, e é o seguinte, gente, ontem a gente tomou conhecimento que o Jorge Salgado pegou um empréstimo com Carlos Leite. Isso mesmo, um empréstimo milionário na casa de 15 milhões de reais. O valor de pagamento aí de salários foi através deste valor. O Vasco mais uma vez pegou outro empréstimo com Carlos Leite. Segundo mês de gestão, e é o segundo empréstimo que é pago para poder pagar salários. E essa informação é apurada. O Vasco não pagou salários, o Vasco fez uma renegociação das coisas que estavam em aberto. Inclusive o que ficou lá de trás do Alexandre Campelo. E a imprensa aí maquiou dizendo que estava pago, certo? Sem falar de onde que veio o dinheiro. Então está sendo explicado aqui. Dinheiro que foi pego com Carlos Leite, certo? Aqui é sem mentira, para a gente poder passar para o torcedor o que de fato está acontecendo. Ah, Alexandre, o importante é pagar. Sim, se o importante é pagar, aqueles funcionários lá que tiveram as suas demissões, 186 demissões, não receberam. Os jogadores que estão afastados não receberam, certo? E mais uma coisa que eu quero falar aqui, um absurdo, para fechar o vídeo. Os jogadores que acabaram de chegar, inclusive o Vanderlei, receberam luvas, receberam adiantamentos para assinar com o Vasco. O Vasco, na época, aí com funcionários, como está até agora, com salários atrasados. Então essas foram as notícias do Vasco da Gama. Coloquem aí nos comentários aí a opinião de vocês. Obrigado pela atenção. Esse absurdo tem que acabar e vai dar Vasco.